bom com vocês? Estamos chegando aqui para mais uma aula de ensino religioso dessa semana. Espero que vocês tenham curtido a aula da semana passada. E chegamos aqui então para mais um tema. Antes da gente ir para a nossa aula de hoje, pessoal, quero deixar um aviso muito importante para você, então preste bastante atenção. Gente, aí na descrição do vídeo você vai encontrar um link com uma atividade online, tá bom? Como funciona isso? A partir de hoje, toda aula eu vou deixar uma atividade online para você fazer, tá bom? Toda aula de ensino religioso você vai ter aí um questionáriozinho com algumas perguntas totalmente online para você fazer sobre o assunto da aula, tá bom? E todas essas atividades online, todos esses questionários, no final vão somar metade da prova de ensino religioso para a terceira avaliação. Então, assim que você acabar de assistir essa aula, clica no link aí na descrição do vídeo e você responde as perguntas. São poucas perguntas, você faz isso aí em 5 minutinhos ou até menos, é bem rápido. Aí eu vou saber quem está fazendo, quem não está fazendo, vai ficar registrado, e no final, quando for a terceira avaliação de ensino religioso, quem tiver todos esses questionários vão ter aí a metade do ponto da terceira avaliação, tudo bem? Esse questionário é muito simples, você pode fazer ele pelo celular, você pode fazer ele pelo computador, pode fazer também pela Smart TV, se você utilizar a Smart TV. Ele é muito simples, são apenas questões de marcar bem rapidinho. Então, acabou a aula, clica aí no link e faça essa atividade online, beleza? Agora sim, vamos para a nossa aula de hoje. Gente, na aula de hoje nós temos um tema muito interessante que acontece com todo mundo. O tema da nossa aula de hoje é não tenha medo. Por que a gente vai falar sobre o medo, né? O medo é uma coisa assim muito louca, né, galera? O medo, ele é algo que ele assola todo mundo. Todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Você tem medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de ficar em locais fechados, tem gente que tem medo de animais, né? Medo de aranha, medo de cobras, sei lá. Tem gente que tem medo de tudo. São as chamadas fobias, né? Tem aquele nome lá, claustrofobia e tudo mais, né? São as chamadas fobias. Por quê? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo, você pode ter medo, né? Eu não acredito que tenha uma pessoa que olhe e diga assim, não tenho medo de nada. Eu sou a pessoa mais corajosa do mundo, não tenho medo de nada. Você tem. Mesmo que seja mesmo no íntimo do seu coração, você deve ter medo, né? A gente pode ter medo, pode não ser de altura de outras coisas, mas a gente pode ter medo de perder alguém, a gente pode ter medo de fracassar, medo de não conseguir os nossos sonhos, alcançar nossos objetivos, medo de tentar e não dar certo alguma coisa, né? Então a gente tem medo e o medo ele nos impede de fazer muitas coisas. Claro que às vezes o medo ele pode ser bom, pode ser ruim. Porque às vezes o medo nos impede de fazer besteira, né? De quebrar a cara. Então, nesse quesito é bom ter medo. A gente fica mais cuidadoso. Mas às vezes o medo nos impede de conquistar coisas maravilhosas, de conquistar até os nossos sonhos, né? Eu vi uma frase uma vez que dizia assim: cuidado com o medo. Ele pode roubar os seus sonhos, uma coisa assim. Eu achei muito interessante porque quando a gente tem muito medo, a gente acaba não tentando e por consequência a gente acaba não conseguindo alcançar nossos sonhos. A gente fica todo o tempo preso assim, meu Deus, não vou fazer. E a nossa vida passa e a gente não viveu nada, né? A gente não fez nada que a gente gostaria de fazer. E para falar sobre esse assunto, sobre o medo, eu trouxe hoje para vocês uma dinâmica que também é uma experiência, uma dinâmica é uma experiência. Eu vou demonstrar aqui para você, e para a dinâmica, que a gente vai ver já já, eu vou usar sabão líquido, eu vou usar orégano e também vou usar um prato com água.
como esse que está aqui. E você pode fazer também na sua casa depois, não agora, tá? E eu vou demonstrar para vocês na prática o que acontece quando a gente tem medo e quando a gente toma uma decisão. E só recapitulando, o sabão na nossa dinâmica, esse sabão de lavar louça, né? Ele representa o Espírito Santo. O orégano representa os nossos medos. E o prato com água representa nós mesmos. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essa dinâmica, como é que ela funciona. Ok, gente, então, para nossa dinâmica, a experiência de hoje, a gente tem aqui o sabão líquido, aquele de lavar a louça. A gente tem aqui um prato com água, ó, e a gente tem aqui o orégano. Como eu falei para vocês, o sabão líquido, ele representa o Espírito Santo. O prato com água somos nós e o orégano é os nossos medos. E aí, um belo dia, a gente dá ouvidos para os nossos medos, né? Um belo dia a gente tem medo de tudo. E aí ele vai e contamina a gente, olha só. Vou colocar o orégano aqui na água. O medo contamina a gente, contamina o nosso coração, contamina a nossa mente. E a gente fica assim, ó, cheio de medo. Completamente, ó. O orégano tudo na água quer dizer que são os nossos medos, né? Só que aí a gente precisa lembrar que no meio de todos esses medos, como o orégano tá aqui, né? Contaminando a nossa mente, o nosso coração, a gente precisa lembrar do Espírito Santo, que é o nosso sabão líquido. E olha só o que acontece quando a gente dá lugar para o Espírito Santo. Sabe o que acontece com os nossos medos? Agora eu vou pegar esse sabão líquido aqui e vou colocar no meu dedo, ó. Vou revertir, passar em todo o meu dedo. Significa quando a gente dá lugar para o Espírito Santo no nosso coração, na nossa mente. Agora preste atenção, o que acontece quando a gente dá lugar para o Espírito Santo? Olha o que acontece com os nossos medos. Viu só? Os nossos medos, ó, fugiram. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que nos dá força para viver. Repara que aqui não está, o medo não foi embora, mas ele foi afastado. É assim que quando a gente dá lugar para o Espírito Santo, os nossos medos se afastam. E do mesmo jeito que eu coloquei o sabão aqui no meu dedo, a gente tem que fazer na nossa prática, na nossa vida. Ok, então a gente viu aí essa dinâmica, ela é uma experiência também. E ela mostra, na verdade, na prática, gente, o que acontece quando a gente resolve deixar o Espírito Santo agir na nossa vida e os nossos medos são afugentados, né? E para falar mais sobre isso também, eu queria ler um versículo com vocês que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 41 e no versículo 10. Você pode ter uma tradução aí na sua Bíblia ou do celular, que a minha pode estar diferente. Mas acompanhe aí que eu vou ler com você. Diz assim, Isaías 41, 10. Diz assim: Não tenha medo, pois estou com você. Não precisa olhar com desconfiança, pois eu sou o seu Deus. Eu fortaleço você e o ajudo e o sustento com minha mão direita vitoriosa. Eu acho esse versículo bem legal, porque aqui a gente está vendo que Deus ele está falando com o profeta Isaías. E Isaías, ele era um profeta e tal, ele ouvia a voz de Deus, transpassava aquilo que Deus falava para ele, para o povo. E aí ele fala assim para Israel, Deus está falando para Isaías falar para Israel, né? Que Israel estava com medo de um rei, com medo de perder a guerra e ficar sem nada.
E Deus fala para Isaías falar isso para o povo de Israel, para eles não terem medo, porque Ele está conosco. E do mesmo modo, isso aplica para mim, isso aplica para você que está aí do outro lado. Deus fala para a gente, não tenha medo. Por quê? Porque Ele nos fortalece, Ele está conosco todos os momentos. Ele conhece nossos limites, Ele nos conhece melhor do que a gente mesmo se conhece. Então, como a gente viu na dinâmica, né? Quando a gente dá lugar para Deus, o Espírito Santo agir no nosso coração, o medo, ele se afasta, a gente fica livre, né? Se a gente lembrar sempre que Deus está conosco, a gente não viveria com medo. Porque tem casos que a gente fica tão desesperado, mas tão desesperado, que a gente já não lembra mais que a gente tem um Deus que está com a gente, né? A gente esquece disso e deixa o medo agir no nosso coração. E para falar também, para mostrar um pouco mais essa questão do medo, eu quero mostrar para vocês um videozinho bem curtinho, uma animação bem interessante. Presta atenção aí. Então, gente, nessa animação você vê que todos nós temos medo, né? A diferença é que se você vai deixar esse medo te dominar, né? Não vai deixar desse medo de impedir de seguir adiante. Ou se você vai dar liberdade e mesmo com medo, você ir tentar, né? Todos nós temos medo. Mas o importante é que você não se deixe dominar. Volto a dizer, eu não sei qual é o medo que você tem nesse momento. A gente está passando por um momento aí que as pessoas realmente têm medo de perder um ente querido, têm medo de morrer ou têm medo de alguma coisa. Mas não deixa que esse medo te abale, que esse medo te impeça de conquistar os seus sonhos, que esse medo te impeça de viver, né? Eu tenho certeza que você tem aí muitos sonhos para você conquistar, muito caminho ainda para você explorar. E não deixe que esses medos te travem, não deixe que esses medos te impeçam de viver. Lembre-se que Deus sempre está conosco e Ele diz pra gente todos os dias, não tenha medo. E então é isso, gente, a nossa reflexão de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima aula. Tchauzinho!